tema muito pedido pra gente. E assim, eu realmente tenho certeza que vocês hoje vão participar bastante com a gente nesses nossos debates. Porque o assunto chega até a ser polêmico, né, Adri? Bem polêmico. Mas, assim, aliás, tudo que às vezes a gente faz alguma coisa pro bem e não é bem aceito. não, né? Fazer o bem sem olhar a quem é. Essa é a ideia sempre. Agora, às vezes, deixa eu contar aqui. Conecta aí no Instagram. Tentando conectar. Olá. Boa noite. Olá. Eu vou chamar aqui no Doutoras Respondem. Oi, eu sou a doutora Adriana. A gente já está ao vivo aqui no Facebook. Muito bem. E a ideia é trazer sempre um tema polêmico. E hoje trouxemos um tema sobre a medicina. O antes, o durante e o depois. Na medicina a gente não pode fazer um antes e depois. Mostrar a foto de um procedimento antes e depois, isso é polêmico. Então essa é a ideia mesmo. Vamos trazer para você o antes, o durante e o depois do ser médico. Porque muito impedimento, ser médico não né? é fácil nesse país. Aliás, não é fácil no mundo. Estão tendo várias repercussões em relação ao ser médico. Não necessariamente quem cuida da gente é bem tratado. Não necessariamente quem faz o bem é bem tratado. Então vamos lá. Eu sou a doutora Adriana Basso, eu sou médica e administradora, e junto com a minha irmã, que é a doutora Fernanda, que está aqui, ela está via conta do Doutoras Respondem, nós fazemos o Doutoras Respondem. E nós respondemos mesmo. Eu quero muita participação de vocês hoje. Eu sou a doutora Fernanda Basso, sou advogada. Nós já tínhamos esse projeto do Doutoras Respondem há algum tempo e agora nós realmente viemos para ficar. Nossas lives são diárias, às 9h21. Às vezes a gente demora um pouquinho por conta da conexão. Mas ok. Então, o que é o médico antes de fazer medicina? Como é que é isso? Eu quero que você me fale, porque eu sei que você é advogada. Tá bom. Para fazer medicina, você precisa, no Brasil, fazer um vestibular que é muito concorrido. Nem todo mundo tem acesso à medicina. Para ser médico no Brasil, médico é médico, não médico é não médico. Simples assim. Médico tem CRM, não médico não tem CRM. Então, precisamos colocar os pingos nos is aqui. Então, médico tem CRM, fez 6 anos de medicina. Eu fiz administração no Mackenzie, 4 anos e meio, administração com ênfase em comércio exterior, e depois de muitas outras coisas que eu fiz, como gestão de comércio exterior, eu fiz outros cursos, mas aí eu senti a necessidade de fazer a medicina. Eu já fazia acupuntura, eu já tinha noção da antroposofia, não sendo médica antroposófica. Bom, medicina, passei no vestibular, entrei, assim como todo mundo passa e entra e faz. Pode ser faculdade pública ou privada. 6 anos, 6 anos são intensos. Há quem consiga ter uma outra profissão e trabalhar, e há quem viva exclusivamente da medicina nesses 6 anos, com o auxílio de algum familiar. Mas não é fácil
desde que quando uma pessoa resolve estudar medicina, assim, qualquer profissão que você resolva estudar na sua vida, você tem que ter certeza. Isso é uma coisa que eu acho injusta. Com 17 anos, você tem que saber o que você quer ser quando você crescer pro resto da sua vida. Mas quando você opta pela medicina, em específico, tem muita gente que não entende muito aí o que vai enfrentar e nem o que se espera dessa faculdade, nem a família. Não. Família não sabe porque o os que livros, os livros são assim a parte mais barata. Fazer medicina, entrar na medicina é mais fácil do que sair dela. E olha que da faculdade, né? E olha que para poder entrar numa faculdade de medicina, você concorre aí com mais de 100 pessoas por uma vaga. Uhum. Tá? Isso a gente está falando nível Brasil. Eu não tô Hoje existem faculdades que custam R$16 mil. 16 mil reais? Por mês. Eu não tinha É por isso que tem muita gente fazendo medicina em outros países. Então, na Europa, na Rússia, Bolívia, Argentina, Paraguai. Aí vem, né? o revalida, né, que fala. Quem volta para o Brasil depois para atuar precisa validar o diploma. Não é porque você é médico que a medicina pode ser feita livremente em qualquer país. Precisa validar o diploma. Então, quem é brasileiro e quer atuar no exterior precisa validar diploma. Quem é do exterior, sendo brasileiro ou não, mas tendo o diploma do exterior, precisa validar para atuar no Brasil. Justo. É justo. Nós temos as nossas regras, nós temos nosso tipo de doença aqui. Então, é justo que quem faça medicina em um lugar precise validar o diploma em outro lugar. Embora qualquer um que queira atuar em outro país tenha o seu direito de atuar. Todo mundo pode escolher o lugar onde quer atuar, certo? Mas para isso precisa validar o diploma naquele local. E seguir as regras daquele local. As provas, o idioma, as técnicas. Medicina muitas vezes também tem outro cenário, né? O brasileiro agora está adotando muitas medidas de medicina alternativa, que a gente chama, não é? Mas vamos voltar só mais um pouco antes de ser médico, né? Antes de ser médico, na escolha. Quem faz medicina, às vezes faz anos de cursinho. Eu passei no vestibular da medicina sem fazer cursinho. A Adriana foi uma fora. Eu preciso falar isso, Dri. Tá bom? A Adriana, ela tem uma formação em administração de empresa com ênfase em comércio exterior. Antes mesmo, ela nem pensava nisso. De repente, ela começou a estudar antroposofia e se identificou com isso. Aí, quando a gente viu, a família toda, ela já estava na China fazendo um curso de medicina chinesa, acupuntura e tudo mais. Ficou lá. Isso tem alguns anos atrás, a gente nem fala dessa parte. Foi durante a medicina que eu fui, foi nas férias que eu fui. E aí ela vira para a família e fala assim: família, estou feliz na minha profissão, mas eu gostaria de ter isso como uma missão de vida. Eu sei que com o que eu tenho hoje eu não consigo sustentar uma faculdade por 6 anos, nem me sustentar. Se eu conseguir passar no vestibular, vocês me ajudam? A família, especificamente o pai, né? Não botou fé, mas falou ok. Não é que ele não botou fé de eu conseguir. Não, porque você estava fora são 6 anos, né? Não, mas Adriana, tem gente que estuda 2 anos de cursinho para entrar num vestibular. Sim. A concorrência era enorme. Sim. Adriana era prestou... a primeira vez que eu fui prestar. Aliás, eu prestei 2 faculdades só. Perguntaram de onde nós somos. Nós somos de São Paulo, capital. Tá? E a Adriana depois fez o vestibular e entrou logo de cara. Foi um choque na família inteira e ela entrou para a faculdade e se identificou.
com a profissão? Eu entrei na faculdade de medicina mais tarde. Eu fiz administração antes, então tive um percurso antes e depois fui fazer medicina. Então eu entrei, era uma das mais velhas da turma, tinha outros colegas da mesma idade. E assim, às vezes você tem uma formação, tinha um outro colega que era dentista e foi fazer medicina, tinha outro colega que era veterinário e foi fazer medicina. Aliás, dentista, ele faz algumas lives aqui também, de vez em quando ele vem, participa aqui das nossas lives também. Então, sentei para o banquinho da faculdade de novo. Tinha minhas expectativas, eu fazia o diagnóstico dos pacientes com acupuntura por mim mesma. Então eu fiz o caminho ao contrário do que muita gente faz. Muitos colegas fazem medicina e depois fazem administração, ou fazem direito, medicina, depois fazem uma medicina complementar, como acupuntura. Eu já tinha acupuntura antes de fazer a medicina. E sem falar da outra parte, por que a gente está fazendo essa introdução toda para vocês? Para a gente poder explicar mesmo a proposta da nossa live de hoje, que é a história dos profissionais da saúde, hoje especificamente dos médicos, porque a gente fez um post nas nossas redes sociais, um pouquinho antes até da nossa live, que nos chocou demais. Tá? E acho que essa foi a razão também de terem escolhido esse tema lá no Telegram para a gente trazer hoje. Então, contando toda a história para poder ter esse link com tudo, a Adriana, ela, antes disso tudo também, como administradora, ela fez auditoria em alguns locais grandes. Eu nem sei se você quer falar disso. Eu não posso falar exatamente o local que eu auditei, mas eu fiz auditoria em alguns serviços de saúde públicos e alguns serviços de saúde privados. Então, eu fiquei muito tempo na questão de auditoria fazendo nesses locais de saúde. A vida é certa, né? Então, nos traz algumas experiências e a gente tem que realmente ver os sinais. Então, eu participei de muita auditoria na área da saúde, depois fui fazer a acupuntura e depois fui fazer a medicina em si. Isso tudo para mostrar que a medicina tem um percurso que é muito desgastante, exige muita dedicação do profissional. Então, se não é para ser, não vai terminar, porque é necessário um esforço interno muito grande e do entorno também, porque toda a família precisa compreender qual é o processo. Não é fácil você estar na medicina com uma semana de provas com 900 páginas para o dia seguinte. Aí você vai, faz a prova, volta para casa, tem mais 900 páginas para outra prova, né? E é uma faculdade integral, não sobra muito tempo para outras coisas. Lazer inclusive, né? Lazer inclusive. Há festas? Sim, há festas, mas no dia seguinte ainda continua tendo estudo, ainda continua tendo as aulas. E às vezes, se você faltar um dia, você perde aquela informação importante para o diagnóstico de alguém. Então, a medicina, para ser médico, é um esforço antes, durante e depois. Então, não adianta achar que é médico não sendo médico. Ok, isso é básico. Fica aqui o meu desabafo. Pronto. Não, tem mais uma outra situação que é muito interessante de se colocar, né? A gente vive falando que os conselhos de classe precisam de muito mais união. E é fato. Eu, como advogada, eu entendo que a OAB ela tem uma atuação muito forte, nem sempre agrada a todos, nem sempre quem está no comando pode falar por toda a classe, né? Isso é uma coisa também muito séria, que às vezes a pessoa está colocando uma opinião pessoal, só que em razão do cargo que ocupa,
essa opinião pode ser recebida por outras pessoas como sendo uma opinião da classe. Não é a realidade. Não é a realidade. Tá? Então, assim, hoje o tema da nossa live é um tema que, assim, deixa a gente mesmo pensando. Hoje é meio tenso, eu acho. É tenso porque a gente está pensando como é que os médicos no Brasil, eles começaram essa pandemia sendo, assim, aclamados, são heróis e tudo mais. Muito bem. Não são os médicos, né? Vamos ser justos. Aí é a classe da saúde toda, né? É que hoje, em específico, nós estamos falando dos médicos. Porque a maioria não sabe qual é o percurso que aquela pessoa percorreu para estar ali para te atender em 5 minutos no pronto-socorro. Então, mas ele só falou que era para tomar dipirona. Olha, mas todo o raciocínio por trás, ele teve que resumir para te dar a dipirona. Né? É aquela piadinha que o pai fala, né? Foi lá e apertou um parafuso, pagou, cobrou R$900. Joia! Mas para apertar um parafuso, sim, mas saber qual parafuso é que custou R$900. Você entendeu? Sim. Então, assim, a ideia, todo o raciocínio que você tem que ter de 5 em 5 minutos para um paciente, você tem que resumir uma vida para que seja rápido e efetivo. Ninguém quer ter um erro médico. Você quer um erro médico mesmo? Não é só do médico, é do sistema de isso saúde. Aí a gente sempre fala que erro médico, a nomenclatura, ela não é apropriada. Isso, porque não existe, quando uma condição dá um problema e alguém morre, não necessariamente é um erro médico, mas quem tem a perda daquele ente querido vai achar sempre um culpado. No primeiro, sempre. Calma, Dri. Porque a perda gera uma dor imensa e aí o paciente, o familiar quer achar uma resposta pela perda do paciente. Às vezes não é o médico, às vezes é a questão do sistema todo. Não, mas é a primeira reação, pela emoção. Depende, tem muitas vezes que o médico, ele já acompanha aquele paciente, já tem um tratamento, a família já conhece. Sim, aí é outra história. Não generalizemos isso tudo. Ó, porque os doutores respondem, para quem não nos conhece, a gente faz debates. E não é porque a Adriana é minha irmã que a gente concorda em tudo, porque a gente não concorda em tudo. E a ideia do Doutores Respondem é debater mesmo, como se vocês estivessem com a gente aqui na nossa casa. Uma coisa é você ter um prontuário acompanhando no ambulatório, né? E outra coisa é uma coisa inesperada, não tinha nenhuma doença ou acidente de carro. Tá? São vários cenários, né? Eu acho que, desculpa, eu generalizei. Mas é para dizer que não necessariamente há um erro médico, mas existe um incidente, uma intercorrência, uma resposta que a gente não esperava, uma resposta a um medicamento que não era esperado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração caso a caso. Por isso que a medicina é caso a caso. Sim, então assim, vamos começar aqui. Para aqueles que estão nessa fase, que eu vi agora que tem um primo nosso que está no Facebook e que está assistindo a nossa live. Um beijo para vocês que estão aí em Botucatu. E ele é um rapaz que está nessa fase de escolha de profissão. Então, muito interessante que esteja participando aqui, porque vai acabar tendo um pouco de noção do que é a profissão do médico. Não, quando a gente vai escolher uma profissão, não é que depois a gente erra. Era para ser, e a gente pode complementar ou modificar. Nada é perdido. Então, se você, na fase de escolher a profissão, depois fizer uma outra faculdade, não há problema, porque a gente vai estudar para o resto da vida. Sim, você pode fazer faculdade, pós-graduação e fazer uma pós
em um outro país, aí é ok. Você tem que ser uma pessoa realizada, né? Trabalhe no que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida. O difícil é você saber, com 17 anos, aquilo que você realmente gosta. Tá? E quando você opta pela área da saúde, você tem que saber que é um mistério muito forte, é uma dedicação enorme. E um dia assim, naquele dia, se acontece alguma coisinha, uma veia, pode causar uma vida. Ou uma falta de preparo de um paciente também pode causar uma situação muito ruim no procedimento. O procedimento pode não acontecer, né? Então são várias situações que a gente tem que considerar quando a gente vai escolher uma profissão. A faculdade de medicina no Brasil são 6 anos. 4 anos tem um pouco de prática, um pouco de teórica, mesclado. E no 5º e 6º ano são práticas. A gente fica no internato. Então no internato você é estudante, mas é engraçado que às vezes o paciente não tem noção de quem é estudante, quem é médico, quem é residente. Então todo mundo que está de branco parece que não está atendendo. Às vezes tem um interno, que é do 5º e 6º ano, que está em observação de um atendimento, mas ele não tem a responsabilidade de atender. Então não significa que quando você dá pronto-socorro, todos devam estar atendendo, porque às vezes é um interno. E o interno ele não é o responsável, é o estagiário. É o estagiário, porque ele é estudante de medicina ainda, né? Ou a pessoa espera o quê? Que ele estudou no livro e já vai atender. Não, não é assim, é uma atividade. Não pode prescrever uma medicação, não pode nada. Precisa de muito tutor, muita observação. Né? E a gente aprende pela experiência. Então, vendo caso a caso, a gente consegue ter depois uma lembrança. Um dia eu vi um caso assim no meu internato, então eu vou lidar dessa forma. Então, a medicina tem essa divisão, né? 4 anos e 2 anos se forma. Quando a gente se forma, ainda tem um processo de registro no conselho. Esse tempo entre se formar e se registrar no conselho demora alguns meses. No Brasil, em alguns outros países demoram meses. Tem países na Europa que são 6 meses, 8 meses. Você é médico, mas não atua, porque não tem a habilitação ainda. Então existe esse tempo de, eu chamo que é um limbo, que a gente precisa. A gente já é médico, tem um conhecimento médico, não pode atuar ainda porque não tem a licença. O OAB é a mesma coisa. Isso. Então, na OAB tem a licença também, que é fazer o exame da ordem, né? Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Eu gosto de comentar com vocês. Olha só, quem é essa pessoa que está aqui? A gente está sendo assistida do outro lado do oceano. Pensa se doutoras respondem, não tá chique no último. Onde que tem gente assistindo a gente? Conta aí. Eu não sei se ela está agora na Dinamarca ou na Holanda. Eu não sei se ela... Fala pra gente depois aqui onde é que você está no mundo. Doutoras respondem. Nós viemos para poder falar para vocês exatamente aquilo que a gente pensa e saber de vocês o que vocês pensam. A medicina no Brasil hoje não tem, na minha concepção, a valorização que ela merece. Os médicos brasileiros são muito bem vistos no exterior. Então, a formação médica no Brasil é muito conceituada. Mas o sistema não é condizente com a capacidade técnica que as faculdades colocam no mercado. Dizer hoje que 100% dos hospitais estão com leitos ocupados, qual era antes? E depois assim, antes não estava ocupado? Ou era um mundo lindo vazio na UTI? Não.
Hoje me falaram assim, eu tive que levar minha filha porque ela estava com garganta. É o que? O que a gente está dizendo aqui. No Japão. A gente tá chique pra caramba! Gente no Japão, gente na Europa, São Bernardo do Campo, Botucatu, fala sério, doutoras respondem arrasando. Olha, aqui no Brasil, a gente não parou, e nem no mundo, de termos outras doenças que não Covid-19. Então tem muita gente que está tendo problema, não tem como, em telemedicina, ter um tratamento adequado. Você tem como saber se o que você está sentindo é suficiente para você ser tratado na sua casa ou se você realmente precisa de atendimento presencial. Tá? Quando um amigo meu teve que levar a sua filha, porque ela estava com uma garganta muito ruim e tal, ele foi no hospital e falou assim, Fernanda, eu estava com o coração na mão, mas eu não tinha como não cuidar da minha filha. E foi lá e disse que o hospital, um dos mais renomados da cidade de São Paulo, estava totalmente vazio. Óbvio, que eu até perguntei para a Adriana, existem hospitais que são Covid-free e outros hospitais que estão sendo direcionados para o tratamento do Covid-19. Aí vem essa situação toda de vamos construir hospitais, como é que é o nome mesmo desses hospitais? Hospitais de campanha. Aí vem a outra situação, que é que hoje eu também tenho que falar isso, porque essa faz a minha parte, né? A gente vai e volta o governo, assunto, né? o governo federal guarda que a gente o governo federal veio e falou assim, vamos fiscalizar a forma que foi usado o dinheiro público federal para a construção desses hospitais. E eu acho justo. Já deveria acontecer isso, sabe por quê? Eu, às vezes, e meus colegas, a gente tinha que fazer rodízio para entrar em centro cirúrgico, porque não tinha luva estéreo para todo mundo. Enquanto estudante? Sim. Mas isso em outros serviços também. Então, assim, a gente tem que ter um uso racional dos recursos. Isso daí a gente aprende desde a faculdade. Porque não tem. Bom, voltando lá para o nosso então, começo. A administração dos recursos, isso que saiu hoje, ele tem que permanecer. Tem que ter uma investigação sempre da verba da saúde. Sim. Mas, com relação aos profissionais da área de saúde, especificamente aos médicos, o que está deixando a gente em choque? A gente já disse aqui um tempo atrás, uns 10 dias atrás mais ou menos, aconselhamos que os profissionais da saúde saíssem para trabalhar, obviamente por uma questão até de higiene, sem estarem uniformizados, preferencialmente com roupas diferentes da cor branca. Isso é uma coisa que a gente sempre pregou lá na nossa formação, entre os meus colegas, né, de não sair com jaleco ou com roupa do hospital. Agora tem até determinação, né? Porque, assim, é uma questão de higiene já básica, né? Então, assim, de não ir no refeitório, com paramentado. Então, sabe, é bem consciente isso. Né? Por quê? Porque os médicos começaram a sofrer, os médicos e os outros profissionais da saúde começaram a sofrer represálias. E, assim, até a gente conversou aqui na questão do condomínio, né? Esses dias a gente teve uma live sobre o condomínio, com o nosso amigo parceiro Fábio, e a gente comentou sobre vizinhança, né, do auxílio ao médico que mora no condomínio auxiliando outros, e qual era a reação dos vizinhos. Sim, e o que a gente notou, não no caso do condomínio onde o Fábio é administra, não é isso não, mas que muitos profissionais da saúde estão sofrendo represálias com seus próprios familiares. Tem gente que por medo montou uma cabaninha lá, como é que chama isso? Uma tenda na garagem. E está dormindo na garagem.
para não ter essa contaminação com seus familiares. Mas volta ali. Depois que a gente se forma, você pode atuar como médico, como um generalista. Ou você faz uma especialização. No Brasil não há vagas de residência para todos os médicos que se formam. Aí, se tiver vaga, vai receber R$ 2.800 para ter uma dedicação full time. Então, diz que seriam 60 horas semanais, mas não fica. Às vezes você chega às 5 da manhã no hospital e vai sair às 10 da noite, e se não tiver alguma represália, que se chama gancho, você tem que ficar lá direto até o dia seguinte. E às vezes você tem que dar um plantão noturno para complementar a renda, porque esses R$ 2.800 não pagam os seus custos de formação. Talvez assim, R$ 2.800 para uma população seja muito, mas para uma formação médica não é muito, porque não paga um tratado de uma especialidade, um livro, custa R$ 1.300 um livro. Então, com 2.800 você nem um livro consegue comprar. Ou você come, ou você mora, ou você compra isso, né? Sim, então o custo é muito alto, é uma formação muito cara. Sim, e aí entra toda a outra situação. Quando você chega no Brasil, passa por toda essa situação. Vamos decidir o que a gente quer ser quando crescer. Depois que a gente decide, vamos para a concorrência, porque as faculdades de medicina têm uma concorrência enorme. Para entrar, né? Para entrar, são mais de 100 candidatos por vaga, já faz tempo que eu saio dessa fase, mas é mais ou menos por aí, deve ser até mais hoje. Fora a inscrição, né? Porque não existe um vestibular único para medicina. E cada faculdade vai ter uma taxa de inscrição, 300, 500, 700 reais. Bota na conta quanto você gasta de deslocamento, de taxa de inscrição, só para a tentativa de entrar em uma medicina. O vestibular aí vai ser o custo do vestibular, não só para a medicina, mas para todas as outras áreas. Mas enfim, estamos falando de medicina hoje. Aí, depois que você passa do seu vestibular, você tem a faculdade. Nem sempre você vai conseguir ser admitido numa universidade na mesma cidade que você reside com a sua família. Então já tem esse outro custo. Isso, do alojamento, né? Da casa, comida fora de casa. Então vamos lá. Então você passa por todas essas coisas na vida, você vai se dedicando, tá? Quando você consegue atingir o curso, completar os 6 anos de faculdade, você vai entrar numa outra fase da sua vida que você vai começar a fazer mais plantões, e depois você vai aprender que você não vai realmente ter o contrato de trabalho. Senta aí e trabalha. Quer uma agenda? Quer uma vaga? Você vai conseguir trabalhar sim. A maioria das pessoas vai trabalhar em locais mais distantes. Vai ter que trabalhar horrores, vara uma noite inteira, toma um banho, dorme meia horinha. Eu não sei quem inventou um plantão de 12 horas, porque assim, na Alemanha um plantão máximo é de 10 horas, que já é bastante, né? E já é muito, né? 12 horas, então 12 horas você acha que você não pode ir no banheiro? Não pode complicado. Comer? É ruim para quem está esperando, foi né? Tomar um café? É ruim para quem está lá esperando o médico, que acha que o médico não está atendendo, e também às vezes não tem na própria triagem essa explicação adequada. Eu acho que tem que existir uma parceria entre os profissionais da saúde. Não é para ter rixa entre os profissionais da saúde. Isso é muito triste. Uma equipe trabalha legal, em harmonia, gente, o plantão é ótimo. Aqui a gente tem uma pergunta. Se é possível trabalhar e estudar sendo a medicina um curso que exige dedicação 100%. Você vai trabalhar... Não necessariamente dá para trabalhar. Você consegue trabalhar na medicina mesmo. É difícil você conseguir fazer outra coisa. Não, ele está perguntando durante a medicina. Durante a faculdade. Se você quiser trabalhar fazendo, por exemplo, sendo advogado, porque você já tem essa primeira formação, eu não sei se a hora você vai conseguir fazer isso.
Eu dava aula de acupuntura em alguns momentos, por exemplo. Então era uma renda mínima. Aqui a gente tem uma Mas, outra... com o meu conceito de administração, eu fiz milagre e com esse dinheiro da minha aula de acupuntura, eu consegui fazer uma especialização na China, em alguns hospitais. Então, administrando bem, mas vive uma vida muito simples. Médico não é isso não, viu gente? Médico trabalha bastante. Então, durante a formação de medicina, quem, por exemplo, é enfermeiro e quer fazer medicina como uma segunda formação, dá plantão noturno como enfermeiro e de dia estuda como médico. Então, mas também tem uma Mas vida... é uma vida desgraçada. Pelo amor de Deus. É muito puxado. Aí disseram aqui no Face que se estudar muito, passa no Brasil. Vai estudar fora quem não estuda o suficiente para passar. Aí é conceito. Não necessariamente, viu? Assim, por exemplo, E depois quando para validar no Brasil, não é simplista não. E para validar no dinheiro. Brasil, precisa ter uma prova de português. Então, quem é brasileiro, tem a cidadania brasileira, está dentro da prova de português. Faz uma prova teórica e uma prova prática no leito no hospital. Hoje a validação mas é puxado, viu? Não é. Você vai na Itália, você leva 1 ano, 2 anos para conseguir isso tudo? Portugal, antigamente, uns 10 anos, você tinha um acordo bilateral e entregava a sua documentação brasileira, tinha a validação do diploma pela avaliação do currículo. Na Itália, precisa fazer prova oral e tese, tem várias etapas para fazer. O que mais? Leva muito mais tempo. Leva tempo, Na África do Sul tem uma licença para atuar por 2 anos, depois de o Ministério da Saúde avaliar o seu currículo. E daí eles te dão 1 ou 2 anos e isso é reativado de tempo em tempo. Aqui a Marília falou assim pra gente: quem quer fazer um bom curso não tem tempo para outra atividade. Eu concordo. É verdade. Se você quer mesmo focar na medicina, é medicina, e é assim, a família que tem um membro dela escolhendo essa profissão é a família inteira envolvida na história. Quem é médico, quem é estudante de medicina, filho de médico, já conhece um pouco o histórico. Eu não tenho nenhum médico na família, então minha carreira solo, eu não tinha a visão, eu tive que trazer como é esse mundo da medicina para meus familiares. A gente sofreu junto com ela aí. E depois que você consegue passar dessa fase, aí você vai entrar para uma outra fase interna, que é da profissão, porque dependendo do que você for fazer, você não vai conseguir ter muitas atuações. Tá, então vamos lá. A residência é uma especialização. No Brasil é possível fazer pós-graduação, estágio ou residência médica. O MEC autoriza os 3. Ok? Então você pode ter um certificado de pós-graduação, um certificado de estágio e um certificado de residência. Mais um esforço de um outro exame. Acho que o médico ele vive em constante exame, autoexame, exame de instituição e é uma aprovação o dia inteiro. E aqui no Insta falaram assim, ou seja, tem que amar a profissão, porque sem amor todo esse sacrifício tem tendência à evasão. Concordo. Se você pergunta ao médico, quer fazer outra coisa? Não. Você sabe que eu vou contar um segredo para vocês. Assim. Eu sou muito feliz sou muito feliz de ter feito a medicina também. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, Adriana e eu, a gente entrou aqui na história do Doutoras Respondem por causa das nossas profissões e porque nós somos irmãs. E aí, eu atuo na área do direito médico e da saúde e eu tenho muito contato com médicos. O que eu sinto? Os médicos estão tão focados na profissão e aí eles ficam meio fora do ar na questão da administração da própria clínica, ou vão se pejotizar, vão até se associar com pessoas que não conhecem
Porque se não for assim, não Acaba consegue entrando- plantão, não acaba consegue entrando trabalhar. Um problema. Sim, porque assim, eu preciso trabalhar. E aí se eu tiver que pejotizar, eu vou entrar Onde nessa existe mesmo. CLT hoje é para ganhar muito mal. É complexo. Quando a gente entra nesse assunto, assim, a Adriana, ela não tem Falo como, mesmo. não tem Falo como ela mesmo. não usar emoção, né? É porque é uma dor do médico, né? Eu sei o que é o dia a dia de um plantão. Aqui, até pediram pra gente trazer aqui, mais pra frente nós vamos trazer esse tema do Mais Médicos. Ah, tá. Tá? E aqui Eu a só vou Marília... dar uma pinceladinha. Não aguento. Vocês falam, ai, coitado do Mais Médico, ganha 10 mil reais, a família tá em Cuba. Então, alguém falou do residente que ganha 2.800 reais? Que não tem outra coisa, não tem casa, não tem o tablet, que deram tablets para o Estabilidade do emprego, se a pessoa fica doente, fica sem receber 2 mil também, 800 reais. Pois é, não pode ficar doente. Não pode. Médico fica doente, Pois porque é, a máquina fica. médico fica doente também. Aqui está dizendo, revalida, muito difícil passar, outro vestibular. Quem quis sair do país para não enfrentar dificuldades acadêmicas dificilmente passa no revalida. De verdade, nós temos que ter critérios no nosso país. Porque se a gente tem gente boa pra caramba aqui, profissionais excelentes, e a gente não valoriza, por que nós vamos dar valor para profissionais que vêm de fora? Acho injusto. Essa questão de ganhar 10 mil reais no Mais Médico e o médico brasileiro ter que ficar ralando aí horas de plantão por 1.200. E depois ainda eu tenho um cliente que chegou para mim e falou assim, doutora, vai ser uma me... avaliação meio esquisita, porque tem gente que vai falar, mas é muito dinheiro que ganha num plantão. Gente, é para atender muita ficha por hora. Não é só a questão do atender muitas fichas, é a questão da responsabilidade. Você tem que pensar. A pessoa chega com dor. E quando a gente tem dor, a gente não tem nem consciência. Eu já cheguei no hospital que a pessoa com crises de enxaqueca, eu não conseguia falar, eu só fazia assim. Uma vez eu vi no pronto-socorro uma pessoa gritando, você tem que me atender! Aí minha colega ia atender e a pessoa se queixou de uma dor de garganta. Como é que berra num corredor com dor de garganta? Então tem uma pressão e às vezes até uma descompensação de quem vai usar o serviço. Então esse tipo de desgaste mental, mas aí eu volto a falar o que eu já falei um tempinho atrás. Cabe à equipe daquele plantão fazer uma triagem, porque se existe uma triagem, ela tem que ser eficaz. E uma vez uma triagem falou assim, nega hipertensão e nega diabetes. Qual é a queixa do paciente? Ele foi para o pronto-socorro para dizer que ele não é hipertenso? Não, ele foi lá para dizer que está sentindo algo. Então, isso não houve equipe. Não, mas aí, assim, é todo um sistema que precisa ser revisto. Não adianta a gente chegar aqui e falar, vamos trazer médicos de curso, porque a gente tem gente boa Precisa de máscara. Não, tá de máscara, sim, mas antes já precisava. Antes já precisava de luva. Antes já precisava de avental. E quando tem o avental do médico, leva para casa para lavar com a mesma roupa da família. Mas, além disso tudo que a gente está falando hoje, que é muito tenso mesmo, mas é uma realidade que a gente não pode fugir. A gente tem que trazer essa realidade, porque a população não necessariamente sabe o que é ser médico. Olha isso aqui. Essa foi uma informação interessante, Marília. Tem um amigo cubano que é do Mais Médico. Ele fala mal do nosso sistema de saúde, é contra o presidente. E cansei de falar para ele voltar para Cuba. Pô, o que esse cara tá fazendo aqui, tirando o espaço do nosso médico, do médico brasileiro? Quando se forma, né?
É a opção É isso trabalhar aí, Marília. onde quiser. Manda para ele o meu recado também. Se ele não é feliz aqui, se você não é feliz com a sua profissão, não adianta você ficar reclamando o resto da sua vida. Vai buscar o que te faz feliz. Porque só o dinheiro... Hoje a gente está percebendo com isso tudo que a gente está vivendo, que não é só o dinheiro que vai fazer a gente ser feliz. Nem é, porque o valor de um plantão não sobe há 10 anos. Não. Aliás, diminuiu. Eu falei com uma pessoa esses dias que faz laudo de radiologia, né? Faz laudo de tomografia, de ressonância. O valor que ele ganha hoje é R$20 por laudo e é menos do que ele ganhava há 5 anos. E se ele não faz isso, ele não tem nada para fazer. Então vamos combinar. Eu acho que o sistema brasileiro precisa de mudanças também nesse sentido. Que a pandemia venha para que muitas coisas sejam revistas e ressignificadas. Esse daí foi o que a gente falou ontem aqui. A pandemia, um dos pontos positivos é a ressignificação, o ressignificado de muitas coisas que a gente não dava importância. A importância para a família, a importância para a profissão, a importância para a sua casa. Então, o que vocês acham de médicos que aceitam trabalhar em hospital público, mas abandonam o plantão saindo antes do horário, às vezes até deixa de ir? Bom, aí tem caso e caso. Hoje em dia tem plantão, existe a biometria, né? Existe o caso do abandono do plantão é muito relativo para quem está de fora. Então, às vezes, precisa fazer um boletim de ocorrência, tem que sair do plantão. Agora, pensa se é respeitado numa delegacia. Não, já teve um boletim de ocorrência. Um médico cliente meu. Eu gosto de trazer alguns casos aqui para vocês, porque a gente não vem aqui para falar coisa que a gente não tem conhecimento. É real. Eu não minha cabeça, eu não nem achei outra expressão agora para poder falar daquilo que eu nunca nem ouvi falar. E agora, essa pessoa... Não, eu tenho que terminar o meu raciocínio. Vai. A pessoa pegou o médico, começou a passar mal. E ele tinha um convênio que não era o mesmo do convênio do qual ele trabalhava. Mas esse convênio estava sendo adquirido por uma outra empresa, uma fusão de convênios. E aí pediu para o seu superior para que ele pudesse fazer um exame. Algo simples, gente. Era um ultrassom de garganta. E lhe foi negado esse atendimento. Como é que você vai fazer? Você vai deixar um médico profissional da saúde que está passando mal em serviço atendendo outras pessoas e podendo passar qualquer outro tipo de consequência para essas pessoas que ele está atendendo. Você não ter suporte na própria casa é algo fora de padrão. Tem que ter. Se existe um gestor, ele tem que gerir. É uma administração. O gestor, ele não é só o cara que vai ficar mandando e-mail e falar assim, olha, você pode cobrir o plantão do fulano? Você pode fazer o não sei o que do Centrano? Você faz a agenda sua e a do colega que faltou porque ele passou mal. Mas você vai receber só pela sua agenda. Tá. Então, assim, são várias coisas que não é uma questão de reclamação. É uma a gente pede uma medicina humanizada, né? Mas precisa ser humano com o profissional que está lá. E eu acho que muita coisa tem que ser mudada. O que arrepiou o nosso cabelo foi saber que tem foi uma médica que chegou na sua casa, estacionou seu carro, quando voltou, o carro estava lá pichado. É uma ginecologista na França. Não foi no Brasil, graças a Deus, pelo menos isso aí a gente tem que falar que não somos nós. Mas tem muito médico que está no plantão e depois tem que ser escoltado para o estacionamento no seu carro porque um familiar ameaçou com faca dentro de um consultório. É complicado. Então, assim, nós vamos falar de médicos mais muitas vezes aqui. A nossa proposta é fazer com que a classe médica e a classe da saúde
ela comece a se fortalecer mais, comece a se unir mais. O que eu puder fazer para que isso aconteça, contem comigo, porque eu vou fazer, eu quero valorizar, eu sou muito patriota, eu já morei fora do país, anos atrás. Eu também. E assim, eu senti o que eles zelam pelo país. Tem um aniversário, eles até a bandeira na frente, então todo mundo sabe que tem um aniversariante naquela casa. E dão valor para o país. As pessoas sabem cantar o hino nacional? Pergunta aí na sua casa, quantos sabem cantar o hino nacional? Nem sabe que tem duas partes e confunde a primeira com a segunda? Né? Eu vou só falar mais uma coisa aqui que a Marília falou. Com o advento do corona, estamos vendo claramente que nosso sistema de saúde é maravilhoso. Onde estão pacientes que moravam na PSF? O que é PSF? É o Programa de Saúde da Família. As filas imensas do SUS. Verdade. Cadê essa galera toda? Então, tá lá esperando o Aligás ou tá esperando lá o... Existe muita gente que vai para ameaçar o médico para um atestado de não querer trabalhar. Isso é fato. Chega de médico Isso que faz... que ela quis dizer. Tem muito médico que não quer mais fazer plantão de segunda-feira, porque o plantão de segunda-feira, né? É difícil mesmo. Plantão de 25 de dezembro, 31 de dezembro, porque dia 1º de janeiro. Você é médica, Marília? Então, porque nesse momento aumenta o número de pacientes que procuram e fingem sintoma. Por exemplo, na hora que está falando com o médico, tosse. Aí depois sai no corredor e não tosse mais. Então, aqui ela está falando... Só de falar com o médico? Acho problema o povo fazendo consultas tolas. Lotavam os pronto-socorros sem motivos. Na realidade, talvez o motivo fosse esse mesmo, de atestado, né? Então, existe CID de fingir. CID é o quê? É um código de doença, né? Existe CID de simulação para obtenção de atestado, viu? E daí, o que é? Você pode depois falar isso, né? A empresa que receber isso, vê que um funcionário está forjando, né? Ou uma empresa que recebe um funcionário que toda hora dá um atestado, precisa ser olhado. O que está acontecendo com essa pessoa que só é atestado para sair do trabalho? Então, produtivamente, ela tem alguma coisa. E teve uma questão recente falando que essa história de colocar o CID, colocava a pessoa muito exposta. Né? Olha, porque eu indico para os muito empresários, extenso, né? Para que eles, se eles têm dúvida da conduta do seu empregado, que eles entrem em contato com a instituição que emitiu o atestado, porque emitir atestado falso é crime. Então, aquele profissional que vai lá e atesta que o fulano de tal teve isso aqui, não teve. Então, aqui tem um outro comentário, que colocou a biometria agora porque existe sim caso de abandono de plantão e que houve reportagem sobre isso. Bom, reportagem a gente sabe que é para vender mídia, é para vender espectador. Hoje, né? mais do que nunca a gente sabe que a mídia quer. Agora também existe reportagem de acompanhar um plantão, acompanhar até onde eu fiz o meu internato, tinha uma série, né, que acompanhava um plantão, né, como se fosse o IAR, né? Aquele seriado. Isso, do seriado. Então tinha aqui no Brasil. Aí, agora não tem mais esse acompanhamento, mas há reportagens tendenciosas. Recebamos com cautela. Temos uma prima também assistindo a gente aqui. É mesmo? Opa. Sim, um beijo para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Ela também é profissional da saúde, lá no interior, na nossa cidade, e eu sei também que ela passa por várias situações. Então, olha, ser médico é ser médico. Não é médico, não se envolva em querer ser médico. Há práticas que não adianta você falar, mas meu conselho defende. Precisamos saber se é justo que defenda a prática. Então, aí veio também essa questão do governo agora com relação ao Covid-19 e falou para que todos os profissionais da saúde, inclusive aqueles que trabalham com educação física, se cadastrassem
E, na realidade, esse cadastro Pra mim é um chamamento. É um mero cadastro, foi o que foi dito pelo Mas aí antigo você pode ministro dizer da o que você Saúde. quiser. Dizendo que não existia obrigatoriedade, mas que iam ser fornecidos cursos preparatórios, etc. Mas, enfim, eu também entendo que esse não era apenas um cadastro, isso não era um censo. Porque censo a gente faz aqui no nosso condomínio, que eu até acho legal que todos os condomínios saibam realmente que tipo de pessoa tem. Vai que um dia existe uma emergência e você precise de um atendimento rápido, né? E aí que tá, socorro, pelo né? que o Ministério da Saúde fala, você fez um juramento, o advogado então, tem. mas aí será que existiria um equipamento num condomínio com 3 torres para que o médico que mora ali possa dar um suporte? Então essa é uma coisa também que a gente fazer aqui. Entendi. Por exemplo, tem um condomínio passando mal, aí pede ajuda pro vizinho, mas o vizinho só tem um esteto em casa, ele não tem material de reanimação, tem adrenalina? Não tem, não então, tem, assim, mas entre ele fazer um atendimento emergencial, mas como é que chama quando você tem uma massagem, uma animação, qualquer coisa, entre ele e eu. Sim. Então é legal saber os moradores, mas de repente para um lugar que tenha muitas torres, muitos condôminos, se estruturar para ter esse suporte. Gente, nós estamos aqui a 1 minuto do fim da nossa live. Ai, meu Deus. Esse papo vai continuar. Nós vamos trazer muitas coisas ainda dos médicos. Obrigada por participar. Tive até paciente aqui hoje. Principalmente porque... Deus querido, beijo pra ela. Principalmente porque é uma situação que não nos agrada saber como é que os médicos e os profissionais da saúde, que foram tidos como heróis no início da pandemia, e hoje já nem tem mais esse heroísmo todo. Né? Hoje eles estão sofrendo consequências porque eles estão tratando a todos. Não é justo. Tá? Não dá para que o médico salve o sistema que já era bem sucateado. É difícil. Aqui a Marília diz que ela mora perto de um pronto-socorro, ela fica olhando comadres indo em consulta com banda de filharada, fazendo bagunça em volta. Chega todo mundo com cara de paisagem. Pois é. Tem muita gente que não tem nem com quem deixar as crianças, mas precisa levar uma outra pessoa da família lá. Casos e casos. Tem muita história para contar, né? Sim. Assim. E como eu não gosto de ser injusta, a gente tem uma tendência mesmo de que vá todo mundo. É legal, assim, fica um recado assim, é que a gente precisa ter consciência do que a mídia beta nos traz de informação, tá? Para a gente pensar com um olhar mais isento, mais imparcial e considerar que, ao mesmo tempo que você sofrendo busca um atendimento, alguém não é uma máquina que vai atender e carimbar. Não adianta chegar lá, eu quero tal remédio. Tá, mas primeiro fala o que você sente. Pois é, aqui teve mais uma post no Insta. Concordo que a reportagem é tendenciosa, sem dúvida, mas além da reportagem, eu já usei o Serviço Público de Saúde, conheço bem quem ainda usa. Eu ainda sei bem como são essas questões. Eu também recentemente usei o Sistema Público de Saúde, porque na cidade que eu fui era o primeiro local que eu fui usar, e fui muito bem atendida mesmo não falando que era médico. Essa questão aqui também tem mais uma 20 segundos. E ainda não podemos reclamar do SUS porque é melhor ter do que não ter. De fato. E o SUS teve uma origem, se eu não me engano, na Inglaterra. Quem trabalha no SUS não é menos médico do que quem trabalha no particular. Muito pelo contrário, eu dou muito valor, porque não é qualquer um para poder enfrentar o SUS, não, PS Vamos de SUS. Vamos continuar esse assunto, porque tem 2 segundos. Muito obrigada. Curtam, doutoras respondem nas redes sociais. E a gente continua só para despedir de vocês aqui do Facebook. E amanhã estaremos de volta com outro tema muito bacana. Vamos continuar falando. Eu acho que esse tema a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria. Aliás, nem sei se a gente vai continuar. Não, isso tem que ser parte 1, parte 2, parte 30. Porque nós nunca vamos terminar nem esgotar. Eu queria deixar um pedido para os médicos para falar qual é a sua maior dificuldade no dia a dia da profissão.
Traz pra gente essa resposta. Vou colocar isso também na nossa enquete. Uma outra coisa que a Marília colocou aqui. Marília, eu não sei se você é médica e você ainda não respondeu isso pra gente, que agora até eu tô curiosa. Mas ela falou, hoje o povo consulta o Dr. Google e chega na consulta dando vamos palpites. fazer uma live do Dr. Google. Isso vai ser muito interessante também. Ótimo. Obrigada pela ideia. Vamos colocar isso daí numa enquete lá do Telegram. Estamos nas nossas lives, Doutoras Respondem, diariamente às 21 horas e 21 minutos. Acompanhem a gente, continuem participando. Hoje foi enriquecedor, por mais que o tema fosse muito pesado. A realidade às vezes dói pra caramba. Como diz meu filho, pra dedéu. Então até amanhã. Até amanhã. Obrigada por hoje. Tudo de bom. E continue com a gente. Eu tô com saudade. Tchau. Eu e minha irmã, no sofá da nossa casa, junto com você. E nós falamos sobre medicina, sobre direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Sim, com um olhar do advogado, do médico, do administrador e da mulher. Nós temos algumas pautas principais, que são... Nós falamos sobre os idosos. Sobre violência contra a mulher. Nós falamos também sobre a valorização dos médicos e dos profissionais da saúde. E sobre os profissionais liberais e pequenos negócios. Vamos valorizar os pequenos negócios. Sim, temos um projeto para valorizar os pequenos negócios. Chama-se Juntos com Doutoras. Esperamos vocês para participar tanto das nossas lives quanto desse projeto do Juntos. As nossas lives, elas acontecem diariamente, às 21 horas e 21 minutos. Propositadamente esse Sim, horário. você vai lembrar disso. Estamos em todas as redes sociais. E esperamos vocês